O mês de março é dedicado às mulheres, especialmente à valorização da mulher. E se autovalorizar significa também entender das leis para que a gente possa nos beneficiar e saber fazer valer os nossos direitos. Para falar um pouco mais sobre isso, explicar sobre algumas das leis, não as principais, mas algumas das leis que envolvem a mulher, está aqui comigo hoje a doutora Ana Flávia Soares, que é advogada e vai falar um pouco mais sobre isso. Nesse mês que é dedicado às mulheres, doutora Ana Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Raquel. Meu nome é Ana Flávia. Eu atuo há alguns anos na área de direito de família e sucessões e é um prazer para mim estar aqui nesse mês dedicado às mulheres para falar de alguma das legislações que nós temos, né, que garante à mulher um certo respaldo, dignidade, né, que garante à mulher o seu direito, na verdade. Porque a gente ouve muito falar de algum dos direitos, doutora, quando a gente vê acontecendo alguma coisa e normalmente diz respeito à vulnerabilidade da mulher, né? A gente não tem conhecimento amplo, não temos esse acesso, talvez até não temos esse interesse de saber um pouco mais. Mas é fundamental a gente discutir isso, especialmente nesse mês, para que as mulheres possam refletir sobre a necessidade de entender um pouco mais desses direitos e fazer valê-los de fato, né, na prática, né? Sim, sim, com certeza. Nos últimos anos a gente teve um avanço muito grande com relação às legislações trabalhistas, né, principalmente depois da Constituição de 88, que foi quando foi reconhecido, né, na maior lei, na lei mais importante do país, no seu artigo 5º, a Constituição fala, né, que somos iguais aos homens, né? Então, nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, e esse reconhecimento na Constituição Federal foi muito importante, né, na nossa busca constante de reconhecimento e de igualdade. E a partir de então, veio surgindo diversas leis que nos protege, né, e que busca essa reparação, a reparação dessa igualdade, né, que busca esse amparo que a gente ainda, infelizmente, precisa. E precisa mesmo, né? E infelizmente a gente está falando sobre isso porque a gente precisa fazer valer essas leis para que a gente consiga atingir esse artigo da Constituição. Olha só que paradoxo, né? Com toda certeza. Mas vamos começar falando então dessa lei da dignidade menstrual, é a Lei 14.214 de 2021, que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que prevê a oferta gratuita de absorventes. O absorvente é um produto, não é barato. Sim. E muitas mulheres realmente não têm acesso, pode parecer um pouco irreal, surreal, né, para algumas mulheres, mas isso acontece. Existe uma grande população de baixa renda que não tem acesso e não tem a dignidade menstrual. É importante a gente falar disso porque quebra tabus também, né, doutora? Exatamente. A gente tem um estudo que fala que cerca de 5 milhões de mulheres no Brasil não têm acesso a absorvente. Cerca de 20% das crianças, das meninas em idade escolar, deixam de ir à aula durante o período menstrual, né, porque não tem absorvente. E isso, como você falou, realmente chega a ser surreal para a gente, né? Mas 5 milhões de mulheres é muita coisa. 20% das crianças em idade escolar é muita coisa. E essa questão da falta do absorvente, da falta dos itens básicos de higiene, gera com toda certeza um grande impacto social, psicológico, né? Gera preconceito, gera tabus, porque fisiologicamente nós menstruamos. Né? E primeiro a gente precisa primeiro falar sobre isso, né? A mulher menstrua. Exatamente. E não tem jeito, vai menstruar. Não tem jeito. Então, assim, chega aquela... que seja grávida, né? Exatamente. Ou que depois de adulta vai usar alguns métodos contraceptivos, que são caros também. Que são caros. Então, isso acaba gerando um preconceito muito grande, um tabu. E acaba também gerando riscos de doença e infecção, porque a gente sabe que na falta de um absorvente, a pessoa coloca pano, a pessoa coloca papel higiênico, pedaço de jornal, de revista, tem relatos de miolo de pão, né? Então, isso gera realmente doenças e infecção. Hoje, com a instituição dessa lei, na verdade, essa lei ela criou um programa, né? E, a princípio, esse programa, ele era para a situação de pessoas em vulnerabilidade extrema, que era mulheres de rua, pessoas de rua, né? Porque
né, hoje em dia não é só mulher que menstrua mais, tem todo o caso de transexuais, né, e tudo mais. E era só pessoas com vulnerabilidade extrema, social extrema e situação carcerária, essas coisas. Em 2024, esse programa teve um incentivo muito grande que passou a ser fornecido nas farmácias populares para mulheres de 10 até 49 anos que estejam inscritas no CadÚnico, né, que a gente faz essas inscrições de acordo com a renda e tudo mais, nas secretarias de assistência sociais, nos CRAS dos municípios, e esses itens básicos de higiene passaram a ser distribuídos nas farmácias populares. Sim. Então, assim, é um avanço, né, muito grande. E ele continua abarcando a população carcerária, as pessoas em situação de rua, mas abarca, graças a Deus, um grande número de mulheres também. Ampliou. Fora também o constrangimento, né? A gente falar um pouco dessas meninas que às vezes vão para a escola nessa situação e coloca qualquer coisa ali para estancar o sangue. Sim. E passa por um constrangimento, né? E dependendo da idade, sofre bullying. Então é uma série, na verdade, de consequência que sofre por não ter um acesso a um item tão básico, sim, né? E é uma coisa que deveria ter sido feita há tantos anos, sim, né? Porque não é um problema de hoje em dia, né? É um problema de anos e anos e anos e anos. Então, desde que a gente começou a ter uma consciência social sobre isso, era uma coisa que deveria ter sido pensada e instituída, né? É básico, né? Básico. Quer dizer, o próprio nome já fala, é dignidade menstrual. A pessoa, ela passa por esse período todos os meses e isso precisa ser considerado, porque fisiologicamente é algo normal, mas nem sempre todo mundo tem acesso. Exatamente. Então, a gente precisa saber esse tipo de informação para a gente até orientar quem não sabe, né? Sim. Eu não sei, eu realmente não sei se esse assunto, mas eu acredito que seja, porque esse pessoal da assistência social, eles são muito bem orientados, sim, né? Então, assim, talvez é uma coisa que é uma novidade para uma parcela muito grande da população, mas eu acredito que as pessoas realmente, né, envolvidas nisso aí, elas já devem estar tendo conhecimento disso, né? Isso já deve ser comunicado, provavelmente, né, nos cadastros, né, nas assistências sociais, nos CRAS do município. Tem que ser. Bom, vamos falar então de uma outra lei, aí essa lei é um pouco mais conhecida, é a lei do feminicídio, lei 13.104 de 2015. E é uma lei que eu queria que você explicasse um pouco como que surgiu a lei do feminicídio, porque antes era tudo homicídio, e aí começou-se a pensar especificamente nesse assassinato de mulheres, né? E o que isso qual que é o impacto disso na sociedade e como essa diferença de nomenclatura contribui para acabar com esse problema, ou para diminuir, ou para punir de forma mais justa, né, essas pessoas. Queria que você explicasse um pouco mais a importância dela e quais os avanços, né, que ela trouxe para a sociedade. Sim. O Brasil, ele é o 5º país no mundo que mais mata mulheres, né? Existe um estudo da ONU que fala que cerca de 70% da população feminina ou já sofreu ou vai sofrer algum tipo de violência, né? E isso realmente é chocante, é chocante. Então, assim, o feminicídio, ele é um crime de ódio, ele é um crime cometido contra a mulher por ela ser mulher, sim, em razão do fato dela ser mulher. O código fala, a lei fala o seguinte, eu vou até ler aqui, ó. A lei define o feminicídio como o assassinato de uma mulher cometido por razões da sua condição do sexo feminino, né? E, obviamente, isso provém do machismo, né? Provém da cultura patriarcal que a gente tem intrínseca na nossa sociedade brasileira, né? Né, nós, na nossa idade, com toda certeza menos. Mas as nossas avós, as nossas mães, elas foram criadas de uma maneira completamente diferente, né, da nossa. A diferença do feminicídio para o homicídio, na verdade, o feminicídio, ele é como se fosse um agravante do crime de homicídio, tá? Então, assim, por ele ser um agravante do crime de homicídio, ele é considerado hoje um crime hediondo. Ele está ali no mesmo patamar, no mesmo rol de crimes como genocídio,
como estupro, como tortura, né? Os crimes de genocídio são os crimes que o Estado pune com mais gravidade, com mais severidade. Então, assim, é essa questão do feminicídio. E é muito importante a gente dar um nome ao crime, porque é um crime. Esses dias mesmo eu estava vendo um caso que aconteceu em Brasília, de uma mulher que foi morta pelo ex-parceiro, ex-marido dela, com 64 facadas. É um crime de ódio. Sem dúvida. Né? É um crime, a pessoa não foi ali. Ele realmente. Não foi no rompante, né? Não foi um ato sem pensar. Não, e essa é uma das características do feminicídio. Ele é um crime que pode ser evitado. Sim. O homicídio, não. O homicídio, muitas vezes, você está atravessando uma rua, alguém passou na frente, é um crime de homicídio. Né? O feminicídio, não. Você vai com a intenção realmente de matar aquela mulher. Essa é a diferença, então. Porque tem muita dúvida em relação a isso, né? A gente fica com dúvida. Por que não é homicídio? Por que é feminicídio? Só porque é mulher? Então, não. Então, na verdade, tem essas características. Tem essa característica da vontade, né? Ele é um crime evitável. O feminicídio é um crime evitável, né? Mas a gente tem que pensar também que o feminicídio, normalmente, ele não acontece, né? Não é assim, aconteceu uma coisa, matou, né? Vem acontecendo uma série de violências, né? Naquele relacionamento e tudo mais. Talvez a gente possa falar isso quando for falar da Lei Maria da Penha, mas ele é um crime do final da violência, né? Existem várias coisas que acontecem antes desse relacionamento, outros tipos de violência que culminam no feminicídio. E aí é legal você falar um pouco disso e a gente falar um pouco dessas características do crime de feminicídio, porque a gente realizou um seminário aqui na Câmara Municipal sobre, o seminário é a Mulher Sete Lagoana e seminário sobre Mulher Sete Lagoana e região. E aí foram várias palestras e uma delas foi contado um caso, né? Na verdade foi até a delegada, sobre uma situação de uma mulher que estava sendo coagida, o ex-parceiro, o ex-namorado, ficava vigiando ela o tempo todo no trabalho dela, coagindo e falando baixinho e aquela coisa, e todo mundo vendo e ninguém fazia nada. E aí ela falou dessa questão, que era uma possível vítima de feminicídio, ou seja, ele está ali o tempo todo dando sinais de que algo pode acontecer. Ele está coagindo, ele está ameaçando, ele está vigiando e acarreta no crime. Ou seja, a gente precisa saber disso para saber que ele, se acontecer, ele teve a intenção clara. Né? A sociedade precisa estar alerta para isso ciente disso, né? Porque envolve toda uma cadeia junto, né? Se essa mulher é casada, os filhos dela estão vendo aquilo ali, né? Isso você já cria crianças em volta daquele núcleo familiar ali, que vê a agressão como uma coisa normal, uma ameaça como uma coisa normal, né? Um constrangimento com a mulher já é uma coisa normal, né? Já leva isso para uma escola, para colegas, vai virar um adulto, um adolescente, que já vai... Assim, exatamente. Ele normalizou aquilo dali, então tá tudo certo. Não estou fazendo nada de errado, né? Não estou fazendo nada contra a lei. Meu pai fez, eu continuo mantendo a cultura. Eles estão casados, né? Meu pai fez com a minha mãe, eles permanecem casados, né? Não aconteceu nada. É isso mesmo. E aí a geração vai passando e trazendo essa cultura, né? De tratamento, de menosprezo à exatamente, mulher, que diminuição. A gente ainda não entende o que passa na cabeça de um homem para achar que ele tem direito. Não. Machismo, né? Achar que é melhor do que a mulher é um objeto, né? Que ele é dono dela, se ela não é minha, ela não é de mais ninguém. Né? Tem estudos também que já relatam que o crime de feminicídio, ele acontece muito mais com ex-parceiros do que com parceiros atuais. Ou a pessoa terminou, né? São os ex que cometem o maior número de feminicídios. Então é a sensação de poder mesmo, né? Ela é minha. Pois é, você atua na área de família, né? Quer dizer, muitos casos devem perpassar por isso aí. Muitos. E até chegar em um divórcio, já aconteceu muita coisa. Essa mulher já sofreu violência de todas as maneiras por anos e anos e anos, sabe? E são violências que começam quando elas namoram. Sabe? Eu queria que você falasse um pouco mais, nos ativéssemos nessa pauta aqui, porque isso é muito sério, a gente precisa falar desses sinais, a gente precisa alertar os sinais, por mais que ame, que seja apaixonado,
não dá para conviver com isso, né? Não dá para conviver. Esses indícios que acontecem como quando namora, é aquela coisa de você não vai sair com essa roupa, né? Quem te ligou? Deixa eu ver seu telefone. Que acontece muito, né? Você não pode passar batom, não gosto de mulher que passa batom, não gosto de mulher que passa esmalte vermelho. Tem um caso de uma cliente minha que ela relata tudo isso, que isso começou no relacionamento dela. Só que ela achava normal, porque o pai dela, olha legal, que loucura, né? Ela achava bonito também, ele gosta de mim, né? Ele gosta de mim, tá me Mas ela falou que a mãe dela nunca passava esmalte vermelho, porque o pai não gostava. Então, assim, já vem criando aquilo ali, né? Então, quando casa, muitas vezes não deixa a mulher trabalhar. Ela quer trabalhar, de repente tem condições ali, não tem filho ainda, ou o filho está numa escola, arruma um emprego de meio horário, alguma coisa nesse sentido, né? E ele não deixa a mulher trabalhar, né? Então, assim, são várias coisas. Aí um dia é mais grosso, um dia dá uma torrada, um dia dá um muro na parede, né? Na hora da briga e tudo mais. Então, são sinais de violência que eles vêm acontecendo, né? Durante o relacionamento, que namora, que casa, e no final, né, pode vir a acontecer uma coisa muito mais grave. Pois é, porque muitas vezes acontece do arrependimento, né? O namorado, o noivo, o marido faz uma vez e daí volta arrependido, Sim. Fala que não vai acontecer mais e a mulher acredita. Qual que é o limite disso aí, doutora? Você que tem essa experiência, né, que convive com isso, com esses casos, ouve relatos, né, estuda esses relatos. Qual que é o limite disso aí? Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela antigamente, hoje ela é um crime que quando você presta a queixa, você não consegue tirar essa queixa mais, entendeu? Existem algumas exceções, que aí já é uma matéria mais criminal, né, mais voltada para direito penal, mas você não consegue mais retirar essa queixa, né, no momento. Porque antes eu ia lá fazer a queixa, arrependia e retirava a queixa. Sim. Hoje em dia não é tão fácil assim mais. Então, eu costumo falar, sabe, quando alguém me relata, a gente tem amigas, né, que a gente vê esse tipo de comportamento e tudo mais. É questão realmente de ficar de olho aberto, de ficar atento, né? Porque essa situação evoluindo, né? O relacionamento evoluindo e a situação, o constrangimento, a violência evoluindo também, é um ponto, né? Um ponto a ser olhado, né? Um sinalzinho vermelho ali que está sendo aceso. Mas é aquelas pessoas que se transformam, né? Lógico que se transforma entre aspas, né? Porque com certeza algum sinal deu, mas aquela mulher não conseguiu enxergar. Sim. Né? Ou enxergou e relevou. Relevou, achou, sabe? né? Ciúminha, aquela coisa toda, bobagem e tal. Mas aí quando casa e tem aquele papel, né? Aquele convívio diário, né? Exatamente. Papel passado, começa a mostrar de fato o que é, quer dizer, mas não dá para esperar as coisas acontecerem. Não dá para esperar. Inclusive, eu já ouvi falando assim, mas por que eu tenho uma ordem de restrição? Eu não fiz nada com ela, tipo assim, eu só sujiguei ela na parede, porque começa assim, né? É realmente para evitar que chegue num assassinato, num feminicídio, né? Então, assim, ficar atento aos sinais. E eu acho muito importante também o fato de nós, né, mulheres que temos filhos, filhas também, eu acho muito importante essa questão de educação com a criança. Sem dúvida. Eu acho assim, né, eu como mãe de menino, 2 meninos, você também, um menino também, a gente saber criar essas crianças, né, respeitando o próximo, respeitando as mulheres, respeitando os limites. E mães de meninas, criar meninas com autoestima, sabe? Olha, você não vai aceitar isso, não aceite qualquer coisa, aprenda a dar resposta. Porque... E dá o exemplo também. E dá o exemplo também, dá o exemplo. com toda certeza. Porque criança é exemplo, né? Que o exemplo arrasta, exatamente. Né? Você fala uma coisa, mas você está fazendo outra. A gente faz isso também em outras ocasiões, né? Você ensina o menino uma coisa, mas daí você está fazendo outra. E eles vão chamar atenção. Sim, mas você não falou que era assim? Exatamente. Acontece muito, né? Acontece muito. Não é raro, acontece muito. E aí, eu tenho, como mãe de menino, eu tenho essa preocupação
de falar, olha, você não deve brigar e nem deve bater ninguém, mas menos ainda em uma menina, mulher, com em uma certeza. Menina. Menos ainda, bater em menina é para mim inadmissível. Sim. E ele tem isso claro na cabeça dele. Os meus também, graças a Deus. Isso precisa ser começado do começo ali, para não normatizar o negócio, para não fazer disso mas só foi um tapinha. Quando chegava em casa, mamãe, eu briguei e tal, fiz isso com a menina, a bronca era muito maior. Porque mas eu acho que é esse o caminho mesmo que a gente tem que seguir. O peso que é de fazer uma violência contra a mulher. Exatamente. Né? Está muito nas nossas mãos também, né? Muito nas nossas mãos, né? E é por isso que o exemplo faz tanta diferença. Com toda certeza. Bom, já que a gente está falando disso, a gente tinha uma lei antes, mas vamos para a Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que segundo dados, a gente tem uma informação aqui da 19ª Região Integrada de Segurança Pública, a RISP, no primeiro semestre de 2021 foram registrados 1.831 casos de violência doméstica em 7 Lagoas. Número que pode não corresponder à realidade em função dos casos que não são denunciados. A Lei Maria da Penha ela veio ao encontro desse combate, né, de combater essa realidade. Hoje, o que define a lei, né? Porque banalizou-se um pouco também, né? Maria da Penha, Maria da Penha. Quer dizer, o que é a Maria da Penha? Ela é voltada só mesmo para mulheres e qual que é a aplicabilidade dela? A Lei Maria da Penha, ao pé da letra, ela é contra violência doméstica. Sim. Violência contra mulheres domésticas, né? Que acontece dentro do seio da família, né? Então, existe até uma crítica com relação à lei por ela proteger a mulher somente no âmbito familiar, no âmbito da família, no âmbito de uma relação afetiva e tudo mais. Porque a gente tem outras legislações, igual, se não me engano, a da Argentina, que protege as mulheres em ambiente de trabalho, sabe, em outros locais. A Maria da Penha, ela é voltada especificamente para o âmbito ali do seio da família ou uma relação afetiva. A Maria da Penha é mulher. O objetivo da lei é proteger a mulher. Porém, tem tribunais no Brasil que fazem uma extensão dessa lei para homens também. Entendeu? Não são todos, não é uma coisa pacificada. Entendi. Mas no caso de um estupro de uma criança, um pai que estuprou um filho, entendeu? Tem julgados nesse sentido que aplicou-se a Maria da Penha. Mas, a princípio, o intuito da lei, a princípio, é proteger a mulher de violência doméstica. E ela tem surtido um efeito? Ela tem surtido efeito. Na verdade, o que eu acho que acontece muito no Brasil é que as delegacias especializadas, né, são poucas ainda para o volume muito grande dos casos que acontecem. E olha que existem estudos que falam que os casos que são denunciados é cerca de 10% do que acontece, né? Então, e mesmo assim, eu acho que o que dificulta muito a aplicabilidade da lei são as poucas unidades das delegacias especializadas e a dificuldade que é implantar mesmo. Quantos casos que a gente vê de mulheres que são assassinadas, mas estavam com medida protetiva. Sim. Estavam com medida protetiva, foram à delegacia e falaram, olha, o meu ex, ele tá burlando a medida protetiva, ele está indo na minha casa, ele vai no meu serviço. Depois são mortas e quando vai ver tem diversos relatos, né? Que elas comunicaram a polícia. De alguma forma, exatamente. Sim. Mas eu acho que realmente é um pouco da ineficiência do Estado ainda, sabe? De conseguir dar efetividade para a lei. Porque não basta a lei estar pronta, né? Não basta uma legislação ela ter vigência, né? Ela tem que ser aplicável, né? E nesse seminário que a gente finalizou aqui na Câmara Municipal, que foi realizado aqui, né, pelo Centro de Atendimento ao Cidadão, a delegada doutora Valquíria falou que da hora que ela saiu da delegacia, umas 8, 9 horas até meio-dia, ela já tinha, naquele momento ali, mais de, se não me engano, 6 a 10 medidas, autorizadas medidas protetivas. Sim. Naquele meio período ali. Sim. E é um sem número de medidas que saem todos os dias da Sim. delegacia. A delegacia especializada aqui de Sete Lagoas, ela dá um show, sabe? Eu não sei te falar realmente com relação aos cumprimentos, né? Se tem várias peculiaridades a lei, tipo,
sai em 48 horas, né, a ordem de restrição e tudo mais. Parece que está saindo numa agilidade boa, assim, tem sido ágil. E o atendimento lá é muito bom, eu já tive lá com algumas clientes e tudo mais, o pessoal que trabalha lá também é muito atencioso, são muito cuidadosos, né, para lidar com a fragilidade daquela mulher que está indo ali naquele momento. Mas eu acho que a dificuldade da lei se aplicar, apesar de que é uma lei muito falada hoje em dia, e eu acho que as mulheres estão tendo mais segurança, né, em buscar ajuda. Talvez por isso seja tão falada, né? Elas estão tendo mais segurança em buscar ajuda, em falar. Não tem aquele tabu igual era antes. Olha, eu fui violentada, né? A gente está falando isso com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Inclusive, vai ser inaugurado aqui no dia 25 de março um posto avançado da Delegacia da Mulher, aqui na Câmara Municipal, justamente para receber essas mulheres vulneráveis, né, que passam por esse tipo de situação. Aqui é uma região central, né, de fácil acesso. E aí a gente vai ter mais um, né, posto de atendimento aqui, mais uma possibilidade dessas mulheres se protegerem. Muito bom, parabéns aos envolvidos. Sim, obrigada. Bom, e por fim a gente tem a lei do estupro marital, que é uma lei menos falada e com certeza muito complexa no sentido da sua interpretação, né, doutora? É a Lei 12.015 de 2009, que define como crime quando um dos parceiros obriga ou coage o outro com quem tem contato íntimo a manter relações sexuais contra a sua vontade. Também se caracteriza quando o ato sexual é forçado e sendo a vítima dormindo ou inconsciente. Ou seja, se a mulher casada, mesmo casada, ela não é obrigada a fazer sexo, e muito menos quando ela estiver inconsciente. Com toda certeza, né? A lei submarital é uma lei que eu acho que ela realmente tem que ser mais divulgada, né? As pessoas precisam saber que é crime, né? Que está tipificado, é crime e que é uma violência muito grande, né? E que ela tem que ser denunciada. Mas a gente sabe que tudo que envolve relação familiar é um pouco complicado, né? A partir do momento, esse tipo de coisa, né? Muito complicado, muito complicado. E é justamente por aquilo que a gente falou, por causa do machismo, né? Por causa da sociedade, da construção da nossa sociedade, da história que a gente tem, que, né, antes e tudo mais, já teve uma época que teve o Estatuto da Mulher Casada, que falava as obrigações e os direitos da mulher casada. Então, assim... Até pouco tempo, né? A lei mudou muito pouco tempo. Se for, exatamente. Favorecer a mulher. Sim. Então, assim, a partir do momento que a mulher fala um não quero, né, é estupro. Esse é o marco principal, esse é o divisor de águas, é um não, quando ela está consciente, né? Quando ela está inconsciente, não precisa nem falar, né? A mulher precisa entender, a divulgação tem que ser essa. Olha, você é mulher casada, né? E também ela não é só para mulher. Tá? O estupro marital, ele pode acontecer em relações afetivas. Então, pode ser homem com homem, uma relação homossexual, pode ser mulher com mulher. Né? A partir do momento que houve um não, tudo que acontecer depois dali é considerado abuso. Pois é. É considerado estupro, né, na verdade. Eu acho que é tudo uma gama, né, doutora? Assim, são as coisas que vão acontecendo numa relação que não está legal, porque se precisa forçar, não está legal, né? Tem alguma coisa de errado acontecendo, porque as pessoas precisam se respeitar antes de tudo. Eu acho que a palavra é respeito acima de tudo. Exatamente. É enxergar o outro como uma pessoa igual a você. Sim. Né? Que eu acho que é isso que os abusadores, né, os violadores não enxergam. Né? A gente precisa enxergar o outro como uma pessoa igual a mim. Né? Tem direitos, tem deveres, eu sou obrigada a respeitar do mesmo jeito que o outro me respeita. Eu acho que essa é a palavra principal. E a gente mudar a nossa cultura, sabe? E a gente muda a nossa cultura realmente a partir daí, com informações jurídicas, com conhecimento jurídico, né? Porque essa evolução toda de legislação voltada para o direito da mulher, ela só foi possível, ela só é possível por causa da educação, dos estudos, você estudar, da mulher ter acesso à escola, da mulher ter acesso à faculdade, da mulher ter acesso a emprego, né, a trabalhar fora, igualdade salarial e tudo mais. Então, tudo eu acho que ali é na base da educação, para a gente conseguir mudar uma cultura, mudar uma história. Exatamente, e fazer valer os direitos, né, e saber onde é o seu lugar, né, o que ela pode, até onde ela pode ir, até onde o outro pode ir. Exatamente. Em relação a ela, a gente ainda tem muitos desafios pela frente, porque
É muito complicado ter que conviver com tudo isso, né? Sim. E no mercado competitivo, por exemplo, né? No mercado Sim, de trabalho que é certeza. competitivo, a gente precisa conviver com esse tipo de situação, mas a gente sabendo os direitos, a gente sabendo o que nos resguarda, né? É uma forma, inclusive, de você de repelir, né? Aquela, Sim, sei lá, aquele você vai dizer, possível... ops, isso não pode, Exatamente. né? A pessoa falar, não, Ligar eu aquela posso me dar mal chavinha. aqui. Doutora Ana Flávia, muito obrigada, né? Eu que Muito legal agradeço. esse bate-papo nosso aqui, muito esclarecedor. Espero que as mulheres e os homens também, né, saibam um pouco mais sobre isso, para poder saber até onde eles podem ir, respeitar mais, mudar a mentalidade, quebrar os paradigmas e pensar um pouco mais sobre a educação que a gente quer para os nossos filhos, para que eles possam reproduzir aquilo que de fato vai fazer uma sociedade melhor. Exatamente, Né? exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Raquel. E o Sete Lagoas Debate fica por aqui. Obrigada a você pela companhia. A gente volta numa outra oportunidade. Até lá.